Olá, meu irmão, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Começando mais uma manhã com Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta sexta-feira seja muito abençoada, que esta palavra possa encher-vos do poder de Deus, do Espírito Santo, e podemos juntos andar na presença dele. É com motivo de muita alegria que eu venho pedir para vós que já me conhecem, o pastor Julien, que vocês se inscrevam em nosso canal, acione o sininho e dê um joinha para que possamos juntos levar a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, o que nós iremos hoje falar de Deus? Nós já percebemos que muitas das vezes nós colocamos culpa no diabo, nós colocamos culpa em tantas pessoas e não paramos para ver se é nós que erramos, falhamos, se é Deus que permite certas coisas em nossas vidas ou se é um ataque do diabo. Mas hoje eu vou falar principalmente que muitas das vezes Deus permite nós sermos provados, para ser aprovado. Eu já falei, torno a falar muitas das vezes, quando nós vamos nas escolas, quando nós sentamos em nossas carteiras, você lembra, quando nós estudávamos o mês todo, chegava no dia, tinha uma prova, então o professor dava uma prova para nós, para sermos aprovados. Se nós não fôssemos bem na prova, a gente era reprovado. Assim é com Deus. Muitas das vezes Ele permite acontecer certas coisas em nossa vida, para que lá na frente nós possamos ter algo muito maior do que nós pensamos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos tanta coisa, tanto uma bênção, mas que para nós termos aquela bênção, nós temos que ser aprovado para que possamos, depois da satisfação, saber lidar com certas coisas, para que possamos ajudar outras pessoas, porque você já passou aquilo. Eu vou dar exemplo na Bíblia, hoje, em Gênesis capítulo 31. Não vou ler todos, que é muito versículo, mas depois vocês pegam. Vocês estudam, vai ver aquilo que eu falo. Se eu estiver errado, deixe nos comentários, que eu vou me aprofundar mais. Nós temos que ser humildes e reconhecer que nós também somos falhos. Vamos pegar José do Egito. José do Egito, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha algo para dar para ele. E para Deus dar, ele teve que passar certas dificuldades, ele teve que passar certas situações que, se ele não tivesse passado, ele não ia saber lidar no futuro aquilo que ele já passou. Talvez a tua bênção é tão grande, que o que você está passando está sendo permissível por Deus, para você aprender que quando você for solucionar, você vai ser aprovado naquilo que você passou. José teve dois sonhos. Primeiro ele contou para os irmãos, depois o pai. Depois o segundo sonho, o pai falou: até você quer que eu me ajoelho diante de ti, me curvo diante de ti? Mas tinha um propósito daqueles dois sonhos. E os irmãos de José naquela época, ele se sentiu enciumado. Eles ficaram bravos, os irmãos de José. Ali começou a perseguição na vida de José. Muitas das vezes, meu irmão, quando você tem uma bênção para receber, para Deus lhe dar, muitas pessoas vão se levantar contra você, até permissível por Deus, para ver se você vai aguentar. Porque Deus tem algo tão grande na tua vida que você está pedindo, mas esta luta que você está passando
esta provação que você está passando é um aprendizado que lá na frente vai ser usado para você ensinar alguém. Ali José ganhou do pai dele uma túnica colorida, filho querido, filho amado. E os irmãos sentiram inveja dele, principalmente depois que ele teve o sonho. José, no capítulo 31, versículo 15, ele caiu numa armadilha dos irmãos. Os irmãos formularam para matá-lo, mas só que não tiveram coragem, jogaram numa cisterna, num buraco. Quando passou um viajante que comprava pessoas, escravos, os irmãos resolveram vender ele para aquele viajante. Muitas das vezes, irmãos, nós temos um sonho, José teve um sonho, você tem um sonho, Deus te prometeu algo, e você está perguntando, pô, Deus, eu tinha um sonho, Deus me fez uma promessa, mas eu estou numa luta, eu estou sendo perseguido pelos meus irmãos, da minha próprio sangue, eu estou sendo perseguido pelas pessoas ao meu redor que me falam que amam, mas no fundo está me matando. Se coloca na posição de José. Nós, irmãos, nós nos enxergamos a um palmo do nariz, mas Deus enxerga muito longe. Não podemos desistir daquilo que Deus te prometeu, não desista. José foi vendido pelos irmãos para um viajante, comprou ele como escravo. Mas Deus tinha um propósito na vida dele e Deus era com ele. Uma coisa que nós temos que ter em nossos corações é a fidelidade com Deus. José teve medo? Claro que teve, irmão. Esse papo de pastor, não, José não teve medo. Teve amargura, teve tristeza. Os irmãos venderam, irmãos de sangue. Nós temos amargura. Pega Salmo, Davi falando, minha alma, por que está angustiada? Davi se angustiou. Pega Ana chorando copiosamente, porque não podia ter filho. A alma dela estava angustiada, porque não podia ter filhos. Então, irmãos, nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar para que quando vier aquela bênção, aquela promessa que Deus te deu, você vai saber cumprir, você vai saber lidar com aquela situação. Talvez se Deus te der algo tão grandioso, hoje, daqui a um ano você perde tudo. Se Deus te der algo que você está querendo tanto na tua vida, hoje, se você não passar esta aprovação, você vai ser reprovado lá na frente, porque você não aprendeu. José, ele começou a ser provado. Primeira atitude, Deus deu um sonho para ele, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma promessa. Deus prometeu para você algo. E a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Esta situação que você está passando, teu marido saiu da igreja, tua esposa não quer saber da igreja, teus filhos estão rebeldes, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vai acontecer, o milagre que Deus te prometeu vai acontecer, o teu casamento vai ser restituído. Mas a fidelidade é que vai fazer você vencer. É a fidelidade que Deus vai fazer, você com Deus, que Ele vai abrir os céus, vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos. É a tua fidelidade para com Ele, não é uma troca. Se o Senhor me der isso, eu te dou. Não se troca, irmãos. Deus não se faz barganha. Nós cremos em Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Eu fico imaginando José entrando naquela carruagem, aquela prisão onde levava os escravos. Chegou numa cidade, lá no capítulo 39, versículo 20, ele vai, no capítulo 39, 20, ele vai para a casa de Potifar. Para a casa de Potifar. Potifar era o capitão da guarda do faraó.
ele é vendido pelos irmãos, já sai humilhado. Dos irmãos, passa um homem que compra ele, vai até numa cidade, lá na onde ele encontra o guarda, o capitão da guarda do faraó, e ele compra José e leva para casa, para José tomar conta da tua casa, ser escravo. Olha a humilhação. Filho de um homem onde ganhou uma túnica colorida como filho querido por causa de um sonho que teve, que ele contou para os seus irmãos e para os seus pais. O ciúme se tomou conta dos irmãos, os irmãos se levantaram contra ele. Por isso que eu falo, irmãos, tem coisas que você tem que ficar com o bico fechado. Não ficar contando para amiga, amigo. É miga, é amigo, né? O negócio é migo, é miga. Não, irmãos. Fica quietinho. Aprenda a ficar calado. Chora no teu quarto. A palavra de Deus fala, vai no teu quarto, tranca a porta e secretamente ora ao Pai, que secretamente Ele vai te ouvir. Busca Deus. José, ele foi fiel a Deus, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi traído pela sua família, ele foi apunhalado. Você talvez foi apunhalado no teu serviço, você foi apunhalado pelos teus próprios parentes, mas Deus está dizendo nesta manhã de sexta-feira que Ele é contigo, seja com Ele, porque na onde você for, na luta que você está passando, Ele está dentro da luta passando com você. José chega na casa de Potifar, começa a trabalhar. Trabalha, meu irmão. Busca Deus. Louva a Deus. A palavra de Deus fala que na casa de Potifar, ele era com José. Tudo que José fazia na casa de Potifar, Deus era com ele. Ao chegar a um ponto de Potifar, chegar para José e falar, olha, tudo que eu tenho em casa você pode fazer do jeito que você quiser, como escravo. Só não toque na minha mulher, ele falou. Do resto você pode fazer tudo. Porque eu vejo que o teu Deus é com você. Ele dava exemplo, mesmo em cárcere, mesmo como escravo, ele dava exemplo. Meu irmão, mesmo que as pessoas estão te humilhando hoje, mesmo que as pessoas estão querendo o teu mal, você percebe que eles querem o teu mal, louve a Deus, porque nesta aprovação, Deus está passando com você. Deus era com José dentro da casa de Potifar. Deus podia livrar ele? Podia, mas era necessário ele passar aquilo para que quando chegasse lá na frente, a hora que Deus desse a bênção dele, ele ia saber o que fazer com aquela promessa que Deus tinha prometido. Passou-se o tempo, aí a mulher de Potifar se levanta. A mulher de Potifar arma uma armadilha. Eu creio que José devia ser um homem bonito, inteligente, Deus era com ele. Irmão, toma cuidado com a beleza que você tem. Minha irmã, o diabo usa a sensualidade para você adulterar, para você trair teu marido, para você trair a tua esposa. Toma cuidado. O diabo lançou a sensualidade para cima de José, usou a esposa de Potifar para cantar, ele chegar, deite-se comigo, meu marido não está em casa, ele deixou tudo isso aqui para você. Ele, não posso, ele falou, olha que ele falou, não posso trair o meu Deus e nem o meu Senhor. Quero Potifar. Tem gente que não pode ver uma mulher numa praia que já cobiça, uma menina de shortinho curto na rua. Tem mulheres que não podem ver um homem trincado e são casados. A sensualidade se lança para eles e eles quase caem. Toma cuidado. José, ele foi um homem íntegro. Ele saiu correndo da presença da mulher de Potifar, mas ela deu tempo de puxar a túnica dele e ficou na mão dela. Ela gritou, socorro. Ele tentou me fazer mal, este homem que tu colocaste aqui dentro. Potifar chegando, pegou ele e lançou ele no cárcere. 41 em diante, 39 e 20 em diante. José jogado no cárcere. Meu irmão,
Ali ele continuou buscando a Deus, clamando a Deus. Ali teve dois, o copeiro mor e o padeiro mor, teve dois sonhos. Ele interpretou o sonho dos dois e falou para eles: quando tu saísse daqui, lembraste de mim. E eles esqueceram dele. Ele fez com carinho, Deus deu o dom para ele profetizar. A Bíblia fala que lá no cárcere, a pessoa que tomava conta do cárcere deixou tudo na mão dele, porque o Senhor era com ele. Ele foi vendido pelos irmãos, foi vendido para Potifar, de Potifar foi para o cárcere, mas a bênção estava chegando. A bênção estava batendo a porta. Ele suportou a traição dos irmãos. Ele suportou ser vendido para um homem do Egito, lá de Faraó. Ele suportou a cantada da mulher do Potifar. Tem gente que não consegue resistir o diabo. É no WhatsApp, pornografia. Se resiste, a palavra de Deus fala: sujeitáveis a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. José resistiu, ele pagou caro por isso. Foi parar no cárcere, prisão. Passou-se um tempo, Faraó teve um sonho. Nenhum dos magos do Faraó conseguiu decifrar. E lembra o homem que estava preso? Falou: olha, eu conheço um homem lá da cadeia, da prisão, do cárcere, que ele interpreta sonhos. Chama ele, deram um banho nele, colocaram roupa bonitas, melhores. Ele subiu na presença de Faraó e interpretou o sonho. Aí chegou a vitória dele. Depois de anos e anos de humilhação, de irmão vendendo ele, dele sendo escravo, foi vendido para Potifar. Potifar, ele foi para o cárcere, do cárcere ele interpretou o sonho, ninguém lembrou dele. Um morreu e o outro foi servir o rei. E esse que serviu o rei não lembrava dele, até que um dia lembrou. Deus está querendo dizer nesta manhã: eu estou lembrando da promessa que eu fiz para você. Eu estou lembrando. Eu nunca me esqueci. Está chegando a hora de eu cumprir aquilo que eu prometi para vocês. Ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó põe um anel real no dedo disso. José fala: abaixo de mim é você que manda. E proclama ele em todo o Egito: abaixo de Faraó é ele. Aí ele mandou. Aí eles foram buscar os irmãos deles, o país deles, desceram porque havia uma grande fome. Os irmãos não reconheceram ele não teve vingança. Ele recebeu os irmãos com amor e deu comida para eles. E ele foi governador do Egito. A promessa tinha-se. Mas talvez se ele não tivesse cumprido esta passagem, Deus não tivesse permitido tudo o que aconteceu com ele, ele não estava calejado, ele não estava preparado para assumir um governo. Mas como ele passou na obediência, essa aprovação, louvando, engrandecendo, exaltando a Deus, e não traiu Deus, Deus honrou ele. Deus vai te honrar. Resista. Entregue-se a Deus. Está doendo? Cante. Está chorando? Louve. Está magoado? Louve. Libere essa mágoa. Mas não interessa se é teus irmãos, se é teu pai, se é tua mãe, se é tua esposa. Não, perdoe. José perdoou os irmãos dele e ainda o ajudou dando comida para eles. E o pai dele morreu ali e foi enterrado. Coisa linda, irmãos. A fidelidade com Deus é muito bonito. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. José foi fiel quando os irmãos venderam ele, quando ele foi para a casa de Potifar, quando ele foi para a prisão, quando não lembraram dele, mas Deus lembrou dele. Falou: está na hora de tirar ele do cativeiro. Deus está tirando alguém do cativeiro hoje, porque você foi fiel na aprovação, e Deus está falando: você foi aprovado. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma manhã de sexta-feira, ó Pai. Meu Deus, esta pessoa que está numa aprovação, Senhor, que o Senhor permitiu esta pessoa passar isso, Pai, passar esta aprovação, esta luta, é porque o Senhor sabe que lá na frente ela vai ter como combater o bom combate, Pai. Eu creio na Tua palavra, Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua santidade. O Senhor não é homem para que minta, Pai, nem filho do homem que se arrependa.
Aquela promessa que o Senhor fez, eu tenho certeza que está em pé. O Senhor vai cumprir esta promessa, Senhor. Meu Deus, essa pessoa estava passando uma luta, foi traído pela própria família, Pai. Foi traído por um amigo mais chegado, pelos filhos, pelo esposo, pela esposa, mas hoje o Senhor está colocando um fim nisso, porque ela foi fiel a Ti, Pai. Ele foi fiel a Ti na luta, Pai. Eu creio que o Senhor está enviando teus anjos agora, Senhor, junto desta pessoa, está pegando ela pelas mãos e está colocando um anel sacerdotal, Pai, no dedo dela, Pai, no dedo dele. E está falando: este anel que estou fazendo com você é aquela promessa que eu te prometi anos atrás, e dou entregando a Ti a tua vitória. Você foi fiel, você não olhou nem para a direita e nem para a esquerda, mas caminhou reto, caminhou perante na presença do Senhor. Tentaram te derrubar, tentaram te humilhar, fizeram muitas coisas contra ti, mas Deus nesta manhã está falando: eu fui contigo e você foi fiel comigo, eu estou te colocando de pé agora e estou te dando a vitória que você quis. Eu prometi, agora eu te entrego. Prepara-te, porque a tua bênção está chegando na tua porta, janelas estão se abrindo, anjos estão descendo com a resposta na mão. Pai, eu creio no teu poder. Visite o lar desta pessoa agora. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Que esta sexta-feira continue sendo uma sexta excelente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Não desista, a tua bênção está batendo na tua porta. Seja fiel, como José foi, na luta, na dor, no desespero, na angústia. Pode estar doendo, mas louve a Deus, porque Deus prometeu e Ele está cumprindo, em nome de Jesus. Um bom final de semana. Segunda-feira estaremos juntinho de novo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Um beijo e até segunda, se Deus permitir.